Olá, bom dia a todos, todas e todes. Estamos aqui para essa atividade da mesa redonda, os profissionais de saúde na pandemia, morte e dor como ofício. Nós estamos aqui com quase todas as nossas convidadas e falta uma ainda, estamos confirmando se está a caminho. Vamos fazer aí uma rápida apresentação de cada um e cada uma. Na sequência, vamos passar as palavras aí, um teto de 15 minutos inicialmente com alguma tolerância. Temos ali o relógio, o cronômetro para nos indicar também, né, para que a gente possa se organizar aqui. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, obesa, com 54 anos, olhos verdes, óculos com aro preto, uma roupa vermelha, branca e preta. Vamos torcer hoje para, né, o Brasil e as mudanças que o Brasil está em curso, mas também temos que seguir aí com o vermelho, que é o caminho da renovação. Sou Fernanda Magano, estou representando no Conselho Nacional de Saúde a FENAPSE, a Federação Nacional dos Psicólogos, e componho a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde pelo segmento dos trabalhadores e trabalhadoras. Aí temos aqui na composição da mesa Cristiane Batista Andrade, da Fiocruz, doutora em Educação e pós-doutora em Enfermagem pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pesquisadora titular em Saúde Pública na Fiocruz, no Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, Jorge Cavalieri Claves, da Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP. Obrigada pela presença, Cristiane. Na sequência, temos a Tatiane Araújo Santos, que é do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia e professora da UFBA. É enfermeira, doutora em enfermagem, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Temos Laíse, Rezende de Andrade, da Universidade Federal da Bahia, militante do SUS, professora adjunta da UFBA, doutora em Saúde Pública UFBA, mestre em Gestão do Trabalho e Educação da ENSP Fiocruz, psicóloga pela UFBA, membro do Grupo de Trabalho de Educação e Saúde Trabalho e Educação na Saúde da Abrasco e pesquisadora do Observatório de Análise Política em Saúde, UFBA. E temos também a doutora Ana Maria Fernandes Pita, da Associação Brasileira de Saúde Mental Bahia, doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP, professora aposentada da Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado MCGIL, Universidade de Montreal, professora adjunta da UFSCal e diretora emérita da Abrasme. Então, muito obrigada pela possibilidade que a gente vai ter de desfrutar, ouvir vocês e aprender com vocês. Então, temos aí, como combinado, 15 minutos para cada fala de mesa, o nosso cronômetro vai orientando e depois, conforme o horário, analisamos aqui com os presentes a questão aí da rodada de inscrições. Por conta de hoje, o nosso horário aqui na atividade está um pouco apertadinho, mas sigamos e agradecemos a presença de cada um e cada uma de cada um aqui. Obrigada, por favor, com a palavra, Cristiane. Bom dia a todas, todos e todes. É uma alegria muito grande estar aqui, especialmente nesse lugar, nesse auditório chamado Lélia Gonzalez. Lélia, uma feminista negra decolonial. Então é com muita satisfação que eu vou tecer essas palavras, poder ouvi-las, minhas companheiras aqui, né?
para falar de um tema muito difícil, de um tema muito doloroso. Só que antes disso eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu estou vestindo com cabelos pretos, está liso, curto. Estou vestindo um óculos azul, um vestido preto, uma echarpe mais ou menos azul. Enfim, eu vou começar a falar para vocês sobre uma pesquisa que a gente realizou na pandemia e também agradecer a minha presença aqui, pela organização do evento, né, de poder falar sobre uma pesquisa que a gente fez no início da pandemia. Né? Somos um grupo de 6 mulheres, todas enfermeiras, exceto uma socióloga. Né? E no início da pandemia, lá para o mês de abril de 2020, começamos a receber via WhatsApp, né, notícias sobre as profissionais de saúde. Eu vou falar sobre mulheres, porque somos maioria e eu acho que a gente tem que marcar lugar, né, lugar de fala, sobre trabalhadoras da saúde que estavam adoecendo e morrendo no e pelo trabalho. E no momento da pandemia, que nós nos afastamos, né, do cotidiano das relações como pesquisadoras, nesse grupo a gente tem 2 enfermeiras de ponta, uma que trabalhou no hospital de atendimento a pessoas com Covid na cidade do Rio de Janeiro e uma outra, a Jéssica, da atenção primária, né? Esqueci de falar o nome das minhas companheiras, que é Jéssica, Lidiane, Tatiana, Daniela, eu, Cristiane e Silvana, né, que é a única socióloga do grupo. Enfim, iniciamos então, dentro das nossas casas, enquanto pesquisadoras, essa coleta desse material, né, e de mídias jornalísticas e também contando com as descrições, os sentimentos, as angústias dessas nossas 2 companheiras que estavam na linha de frente na cidade do Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Porque essa pesquisa, embora a gente estivesse online, né, a maioria de nós dentro dos nossos lares, ela não foi menos dolorosa e dolorida, né, de entrar em contato com esses depoimentos das mídias jornalísticas de mulheres que estavam adoecendo e perdendo a vida no e pelo trabalho. E para isso, eu acho importante da gente, esse espaço, né, que a gente tem aqui para falar dessas angústias e desses sofrimentos, né, de nós mulheres. Tem uma autora que eu gosto muito, que é Glória Anzaldúa, não sei se alguém aqui conhece, que é uma ticana, uma feminista decolonial, e que tem um artigo muito clássico dela, que ela vai conversar da gente para a gente, de mulheres latino-americanas para as mulheres latino-americanas, né? Tem uma parte que ela fala, né, e eu acho que representa muito isso, o que nós vivemos nessa pandemia enquanto pesquisadoras desse tema, né, de morte e adoecimento das trabalhadoras em saúde. E ela fala o seguinte: por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque eu não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa um mundo real que não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando eu falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me e alcançar essa autonomia. Então, escrever sobre essa pesquisa, né, ouvir essas profissionais mesmo de longe, foi uma forma que a gente encontrou de, enquanto trabalhadoras, enquanto mulheres, enfermeiras, desvendarmos e colocarmos para fora essa nossa angústia. E eu acho que o que a gente precisa daqui para frente é falar sobre isso, sobre essas dores. Porque a partir do momento que a gente fala e coloca para fora,
a gente começa a coletivizar as nossas angústias e as nossas necessidades de mudança. Porque não foram poucas as mulheres que adoeceram e morreram nessa pandemia enquanto trabalhadoras da saúde. Então, vou falar aqui brevemente para vocês alguns dados da nossa pesquisa, né, que a gente encontrou dessa análise de mídia jornalística, e que a gente faz um contexto geral das condições de saúde, das condições de trabalho, né, que a gente já vinha encontrando nessa situação antes da pandemia, e a gente não podemos esquecer da emenda constitucional de 95, que congela todos os gastos de saúde durante 20 anos. Então, o que a gente foi percebendo ao longo dos relatos dessas trabalhadoras com relação à precarização do trabalho, que já vinha acontecendo antes da pandemia e que se intensificou e intensificou no decorrer dessa crise sanitária que a gente foi vivenciando durante todo esse tempo, né? Então, a gente acabou olhando essas condições de trabalho, a questão do EPI no início da pandemia, né, a luta por essas condições de trabalho, né, e as denúncias que esses profissionais e o sindicato, e aí eu posso falar do Sindicato da Enfermagem e do COFEM, que criou o Observatório da Enfermagem. Não sei se vocês chegaram a conhecer, eu acho que vale a pena conhecer o Observatório da Enfermagem, porque ali são mostrados os dados de adoecimento e morte desses profissionais, dessas mulheres, né? Sobretudo as mulheres, porque na enfermagem nós somos 85%. A gente não conseguiu racializar esses dados, porque nem o observatório e nem as mídias jornalísticas apareceram quem eram as mulheres negras, as trabalhadoras indígenas, as trabalhadoras brancas, né? E essa ausência de dado também já é um dado muito preocupante e que a gente precisa pensar de agora em diante. Porque se o último censo da enfermagem mostra que a maioria das mulheres no ensino superior são as mulheres brancas e no ensino médio e técnico são as mulheres negras, esses dados sobre essas condições de trabalho, adoecimento e também de morte na pandemia é uma questão que eu acho que precisa ser intensificada e investigada ao longo da nossa história, porque não podemos apagar o que vivemos durante a pandemia, né? Porque uma violência que eu venho discutindo, até falei ontem numa mesa, o apagamento da nossa história também é uma forma de violência. E aí, portanto, se a gente for entrar nessa discussão dessas violências que esses profissionais sofreram, desde as precárias condições de trabalho, na sua grande maioria, e também aquilo que foi sendo vinculado pela mídia, né? Tem até um artigo que a gente produziu e está publicado fora do Brasil, porque naquele momento a gente fez uma análise de um contexto social sobre essas condições de trabalho, e aí a gente não pôde deixar de falar da questão do desgoverno que a gente teve via governo federal. Isso é muito claro, é muito evidente, que todas as condições que a gente deveria de ter tido, sanitárias, para amenizar esse impacto da pandemia na vida dessas trabalhadoras, não foi feito, né? Porque, e aí todo mundo sabe, por conta do negacionismo que a gente vivenciou durante esse período da pandemia, num governo de extrema direita e, portanto, fascista, que negligenciou o cuidado que deveria ter sido tomado durante toda a nossa história desse momento pandêmico. Então, portanto, olhar essas condições de trabalho precárias, esse adoecimento e a morte pelo trabalho é uma forma de violência e que precisa ser melhor ainda debatida, né? A pandemia, todo mundo não é novidade nenhuma, se intensificou esse exercício do trabalho, né? Não só pela enfermagem, mas pela medicina, pela
fisioterapia, pela psicologia, mas também não podemos esquecer das trabalhadoras da higiene e limpeza, que foi também uma categoria que a gente analisou e também conseguiu perceber dessa aumento e intensificação do trabalho, né? Por um outro lado, também gostaria de falar e problematizar a questão de heroínas da pandemia. Precisamos falar sobre isso, né? Mulheres trabalhadoras não são heroínas. Elas são feitas de carne, osso, alma, espírito e por aí vai, de relações sociais e por aí vai, né? Colocá-las como heroínas e até criar, né, brinquedos para comercializar essas mulheres que estavam na labuta, que estavam sofrendo, que estavam exaustivamente se dedicando a esse trabalho, e é um trabalho que não se esgota nos hospitais, nas clínicas, na atenção primária, porque tem um trabalho reprodutivo, e é isso que eu queria chamar a atenção, porque também é um trabalho, e a grande maioria da fala dessas mulheres foram as inquietações, os medos, os receios de contaminarem seus companheiros, familiares, pais, idosos, familiares idosos, e elas foram tendo que lidar com isso na medida em que creches e escolas se fecham, né? Então essas preocupações são colocadas por elas como uma forma também de vivenciar essas contradições e, portanto, uma forma de violência contra elas. Lembrar que, para a gente, estudiosas do trabalho de mulher, o trabalho reprodutivo, o trabalho familiar, o trabalho doméstico, ele é visto como um trabalho não pago, não remunerado e, portanto, é sim uma violência contra as mulheres. E a gente precisa falar disso. E eu estou me apoiando nessa fala pela Silvia Federici, que é uma historiadora, se não me falha a memória, e que vai dialogar com a gente sobre essas questões das mulheres que se dedicam intensivamente a esse trabalho. Então, portanto, vou voltar ainda nessa questão da violência e das heroínas, porque, como eu falei, mascara muito essas questões das condições de trabalho, né? Enfrentadas por elas. Eu estou só preocupada aqui com o meu tempo, mas... Oi? Como uma das convidadas não veio, a gente pode dar uma tolerânciazinha e chegar aos 20. Mas eu prometo em breve encerrar minha fala agora, né? Eu já falei então das preocupações com as famílias, e a gente que vem estudando trabalho de mulheres, né, já há um bom tempo, aliás, desde a minha graduação em enfermagem, em 1996, que eu venho me debruçando sobre esse tema, né? A gente vem percebendo quanto as mulheres, e aí é uma construção histórica social, né? A gente não pode esquecer disso, do quanto elas se preocupam com essa dupla dimensão de dar conta do seu trabalho em casa e do seu trabalho na esfera produtiva, clínicas, hospitais e por aí afora, né? Acho importante falar disso, porque a gente não vê tanto isso nos homens, não é que os homens não têm, muitos têm, mas isso não é tão acentuado assim e nem sempre traz preocupações e mobilizações mentais, né? Porque isso foi muito forte que a gente encontrou na nossa pesquisa, esse receio, esse medo de contaminar a sua família, né? E tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar, e que eu acho que eu acabei esquecendo, deixa eu só retomar aqui. Mas enfim, eu acho que era um pouco disso que eu queria falar. Não sei se eu me guiei aqui, se eu falei tudo. Mas assim, só para finalizar, lembrei de uma última coisa que eu gostaria de falar, é que a gente foi percebendo, e eu acho que talvez as minhas companheiras podem ajudar a pensar também, é que quando falecia alguém do ambiente de trabalho, o seu colega de trabalho, a sua colega, esse sofrimento ainda era muito mais exacerbado, né?
isso mobilizava emocionalmente e desestabilizava emocionalmente, porque é aquilo que o Nober Elias fala, né? Morrer uma pessoa é morrer também um pouco de mim, é morrer também um pouco de si, né? Então a gente vai vendo também que esse trabalho, embora seja um trabalho extenuante, né, ele também é perpassado por ligações afetivas muitas vezes, né? E para finalizar, eu acho que as trabalhadoras da área da saúde, e a gente sempre ouve isso nos depoimentos, até com entrevistas com o trabalho empírico, sobretudo a enfermagem, né, que fala que o hospital sem médico, ele continua funcionando, mas o hospital, as clínicas sem a enfermagem não consegue se envolver, não consegue se desenvolver. E aí que eu volto, eu vou ficar até emocionada, mas eu volto a algumas reflexões, é de que as mulheres mudam o mundo. As mulheres mudam o mundo e é através dessa potência das mulheres que a gente tem que lutar por melhores condições de trabalho. Lembrando que a própria Silvia Federici, a Angela Davis, Patrícia Hill Collins, e aí a Silvia Federici, uma mulher branca, ela vai falar: as mulheres sustentam o capitalismo. Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Lélia Gonzalez dizem: as mulheres negras sustentam o capitalismo. Portanto, mulheres trabalhadoras da saúde, univos o tempo todo para que a gente dê conta dessas contradições. E estou muito feliz de estar aqui, embora tenha tido uma fala um pouco ansiosa e nervosa, porque é muita responsabilidade estar nesse salão denominado Lélia Gonzalez. Então, assim, muito obrigada e que a gente possa fazer mais trocas, tá bom? Cristiane, foi muito importante suas colocações e acho que essa relação que você traz do recorte de raça e gênero é fundamental aqui para o nosso debate. As mulheres trabalhadoras da saúde têm sim seu peso e importância, e fazendo a correlação com o trabalho que a gente fez no Conselho Nacional de Saúde, em todo o período da pandemia, fomos levantando essas questões, fazendo aí trabalho intersetorialmente com as comissões. Então, Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com a Comissão de Saúde da Mulher, apontando aí a questão da proteção para as trabalhadoras grávidas, apontando uma série de recomendações e resoluções no sentido de buscar garantir esta proteção. E também, em especial, uma grande resolução no decorrer aí no auge da pandemia, ainda em 2020, da CIRT, que é a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, com uma série de orientações e recomendações para trabalhadores e trabalhadoras, nessa perspectiva de enfrentar a dor, os medos, os temores de fazer aí a contaminação da família. Então, indicando uma série de medidas protetivas, recomendando às gestões públicas a garantia dos cuidados, dos EPIs, de não ter jornadas excessivas, e toda a questão do desgaste emocional também foi apreciado por nós nessa expectativa do cuidado. Então, a sua fala, a sua pesquisa vem casar com essa ação que o controle social também tem feito nesta medida. Agora, então, para falar aqui para nós, convidamos Tatiane Araújo Reis, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Temos aí, vai marcar ali 15, mas fazemos uma tolerância até 20. Obrigada por sua presença e pela importância do movimento sindical, em especial do movimento sindical da enfermagem, que é aí o maior recorte, e elas, de fato, sustentam, elas enfermeiras, falando no feminino, né, sustentam a saúde do nosso país. Então, toda a luta e toda a importância pelo reconhecimento, valorização e também as questões candentes que há anos são adiadas
do debate do piso salarial da enfermagem e da jornada máxima de 30 horas, que agora em curso a tendência é a garantia da vitória e dos recursos orçamentários para isso, e Líbia está lá. Nós estamos aqui, Líbia lá em Brasília, aí representando o Fórum Nacional da Enfermagem, e essa luta para que a gente faça ações casadas. Academia, movimento sindical, controle social, na defesa das trabalhadoras e trabalhadores. Com a palavra. Agradeço. Eu vou falar de pé, eu tenho um mau hábito de falar de pé, viu? Não, acho que aqui tá bacana. Então, agradeço, quero saudar a mesa, né? Eu acho muito significativo ser uma mesa de mulheres, porque afinal é a maior força de trabalho na saúde, né? Então, no campo da enfermagem, então, quase se aproximando a 90% dessa força de trabalho feminina. Então, saúdo minhas colegas da mesa, mas eu queria também fazer uma saudação às minhas colegas de sindicato, Alessandra Gadelha e Lúcia Duque, que estão ali na plateia, também aí que, durante essa história da pandemia, que para a gente do sindicato não acabou, né? Sabe o quanto a gente tem aí se deparado com questões bem complexas. E também queria mandar um abraço e agradecer a Tânia Araújo, que foi por ela que chegou esse convite ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia para compor aqui essa mesa. Eu queria trazer para vocês assim que, primeiro, eu acho que a pandemia da Covid, essa pandemia foi um evento sanitário de nosso tempo tão fora da curva, tão extraordinário, trouxe tantos medos, né, trouxe tantas incertezas e tanta dor e tanta morte, né, que ela acabou nos marcando, mas também muito pela dimensão do desconhecido, né? Ninguém sabia o que era esse vírus, como se contraía, que efeitos poderia causar. Até hoje a gente não sabe ao certo, né? Tanto aí que estão sendo desenvolvidos estudos sobre a Covid longa, a gente não sabe muito bem ainda o que vai causar. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, do ponto de vista sindical, a pandemia não trouxe um aspecto exatamente novo. Ela agudizou o que já era realidade nos serviços de saúde. Então, assim, antes da pandemia, a gente já vivia um cenário de extrema precarização, com condições de trabalho extremamente precárias, onde os trabalhadores não tinham acesso à EPI, onde os trabalhadores não tinham educação permanente de uma forma satisfatória, onde os trabalhadores tinham seus direitos vilipendiados, né? Tanto é que, infelizmente, a luta sindical, que poderia estar muito mais avançada, ainda hoje no Brasil, a maior luta sindical é que se garanta que os salários sejam pagos, que férias sejam pagas, que FGTS seja recolhido. Então, não exatamente a pandemia trouxe algo novo para a gente, mas ela agudizou. E ela trouxe essa situação para o grande público, para a mídia. Porque, como muitas pessoas começaram a ser afetadas ao mesmo tempo, né, e como muita gente, infelizmente, começou a morrer, os olhos se voltaram para os serviços de saúde, que tiveram também que se adaptar mais rápido, né? Então, a gente já vivia uma intensidade de trabalho insana nos serviços de saúde, e principalmente no que se refere à categoria da enfermagem, né, enfermeira, técnicas e ainda as auxiliares, o subdimensionamento nos serviços de saúde, onde você tinha, antes da pandemia, né, uma enfermeira para 5 enfermarias, 2 técnicas para 30 leitos, e isso, com a pandemia, isso piora, se agudiza, isso vem à tona. Olha, tem uma enfermeira para 5 enfermarias, mas nessa condição sanitária, como é que vai se manter isso? Não pode, né? Até porque isso causaria mais mortes ainda. Então, antes da pandemia, já se vivia a realidade de baixos salários. Aqui na Bahia mesmo, eu lembro que uma vez teve um concurso que o salário ofertado à enfermeira nesse concurso era um salário mínimo. E o salário da técnica em enfermagem era abaixo de um salário mínimo. Então, assim, a gente já vivia situações muito absurdas antes da pandemia.
E com a pandemia, isso não melhora, isso piora, né? Aqui na Bahia, e eu acho que praticamente em todo o Brasil, os leitos extras que foram abertos, os hospitais de campanha, foram todos por terceirização. E essa terceirização, na verdade, ela colocou as trabalhadoras que já eram vulneráveis em uma situação ainda mais vulnerável, né? Porque os vínculos extremamente frágeis, salários baixos, jornadas intensas de trabalho, isso vai se agravar. E, inclusive, nós tivemos ciência e fomos investigar casos de quarteirização. Teve um hospital aqui em Salvador, por exemplo, que era terceirizado pela prefeitura e a empresa que era terceirizada quarteirizou o serviço para outra empresa que deu calote nas trabalhadoras, sumiu, não pagou nada e no fim das contas, né, nas audiências que a gente teve no Ministério Público do Trabalho para tentar reaver o dinheiro das trabalhadoras, a empresa terceirizada que quarteirizou, ela não queria assumir nenhuma responsabilidade, assim também como o ente que a contratou, né? Mas isso também já acontecia antes da pandemia. Então, flexibilização dos vínculos já acontecia antes e se agudiza na pandemia, que se usa de todas as manobras para flexibilizar vínculos para contratar e, inclusive, o governo federal colabora muito com isso, né? Se a gente lembrar, a pandemia aqui no Brasil coincide com o terceiro e segundo ano da reforma trabalhista, eu acho que com o terceiro ano da reforma trabalhista, onde a gente já teve uma perda imensa de direitos, né? E o governo federal, ele lançou durante a pandemia uma medida provisória em que ele permitia a suspensão de contratos. E aí, quando a gente olha essa realidade dos hospitais, por exemplo, diversos setores tiveram trabalhadores com contrato suspenso. Que setores eram esses? Olha que coisa. Trabalhadores vinculados à educação permanente tiveram contratos suspensos. Trabalhadores vinculados à segurança do paciente, à gestão de leitos, todas essas áreas tiveram trabalhadores suspensos, porque se entendeu que durante uma pandemia, trabalhadores vinculados à educação permanente, segurança do paciente e gestão de leitos não eram importantes. E daí a gente começa a entender a quantidade de mortes que a gente teve de trabalhadoras e trabalhadores aqui no Brasil. Bem, e aí nesse momento, né, eu lembro de uma frase de Karl Marx, que ele dizia, né, que o trabalhador no capitalismo ele é livre. Ele é livre para escolher entre morrer de fome ou vender sua força de trabalho. E aí Ricardo Antunes, ele meio que parafraseia essa frase, só que ele atualiza, né, no seu livro Capitalismo Pandêmico, que ele coloca, né, que durante a pandemia o trabalhador foi livre para escolher entre morrer pelo vírus ou morrer de fome, né? E é com esse cenário que a gente do movimento social, a gente dos sindicatos, se depara. Aqui na Bahia nós tivemos uma experiência que foi o Comitê Baiano de Enfermagem no combate à pandemia do coronavírus. Esse comitê foi formado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, enfermeiros e enfermeiras do Estado da Bahia, Associação Brasileira de Enfermagem, Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, e depois nós conseguimos fazer uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que nos acompanhava virtualmente nas inspeções, porque a gente ia em loco inspecionar a saúde e segurança dos trabalhadores, né? E aí, qual era o cenário que a gente encontrava nesses serviços? Bem, aqui no Brasil, se a gente parar para pensar, a gente tinha uma certa vantagem em relação a outros países. Por quê? As coisas aconteciam, né, na China, na Europa, e a gente já ficava aguardando assim, que, opa, vai chegar aqui. Só que, mesmo tendo esse delay, digamos assim, que nos permitia certa vantagem, o que foi que a gente observou nessas inspeções? Os serviços de saúde, os empregadores, e aí tanto faz, se foi empregador privado, se foi empregador estadual, se foi filantrópico, tanto faz.
não se preocuparam com isso quando se tratava da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Por quê? Não foi raro a gente encontrar nos serviços de saúde o seguinte cenário: protocolos de segurança no trabalho ou não existiam, ou eram muito mal feitos, ou quando existiam, os trabalhadores não tinham acesso a esses protocolos. Medidas coletivas de segurança pouco implementadas. Equipamentos de proteção individual de baixíssima qualidade. Em um dos locais que a gente fazer a inspeção, o próprio Ministério Público, que nos acompanhava virtualmente, pedir para recolher na hora as máscaras, porque eram todas de péssima qualidade, de procedência duvidosa. E o que o empregador, né, nos disse na época mas foi doação. Tá, por que foi doação? Você aceita qualquer coisa? Não é a justificativa. Enfim, e teve um caso, por exemplo, eu fui fazer uma inspeção junto com minhas colegas do comitê e o Ministério Público do Trabalho em um hospital no interior da Bahia, um hospital de grande porte. E eu entrei na UTI Covid, né? Só que na hora que eu entrei nessa UTI Covid, eu me deparei com a cena que eu entrei e fiquei sem ação. Precisei de alguns segundos para me recompor. Tinha uma fisioterapeuta aspirando um paciente. Só que o aspirador não tinha filtro EPA, que é uma coisa básica, né, gente? Vamos lá? Coisa básica. Era aerosol na UTI toda. E eu fiz igual um meme do Facebook. Oi, Deus, sou eu de novo. Vim aqui pedir proteção para mim e para essas trabalhadoras, porque está todo mundo lascado. E, sim, você não ter o mínimo. Então, quer dizer assim, esse mínimo não tinha durante a pandemia? Não, esse mínimo não tinha antes. A ausência desse filtro EPA era de antes. Então, aquelas trabalhadoras já estavam expostas ao risco antes da pandemia. Aí, depois dessa inspeção, depois dos empregadores serem chamados pelo Ministério Público do Trabalho, foi que se providenciou um equipamento com qualidade, para que também as trabalhadoras fossem protegidas, né? Então, e aí... Deixa eu ver aqui, peraí que eu me perdi um pouquinho. Já me achei. E aí eu estava olhando esses dias uns dados, né? A gente acabou de sair do Congresso Brasileiro de Enfermagem, foi semana passada. E aí eu estava numa mesa que uma das palestrantes apresentou um dado que eu achei super interessante, né? Que o setor saúde no mundo, ele produz 10% da riqueza mundial. Não é pouca coisa, 10% da riqueza mundial é produzida pelo setor saúde. E ontem eu fui olhar no site da ANS e eu fui ver que o lucro líquido dos planos de saúde cresceu 49,5% em 2020, com receita de 217 bilhões de reais. O setor saúde, durante a pandemia, foi o setor que mais lucrou. E lucrou com o quê? Lucrou com a morte. A morte de quem? Dos pacientes, mas também das trabalhadoras e dos trabalhadores. Não à toa, o Brasil fica numa vergonhosa posição mundial de trabalhadoras e trabalhadores, e aí eu vou falar das enfermeiras, né, porque é a categoria que, inclusive, eu estudo também. O Brasil é o segundo país no mundo em morte de enfermeiras, por conta do coronavírus, né? E aí a gente pensa que esse cenário não, mas esse cenário, os serviços aprenderam com esse cenário. Depois foi ofertado assistência aos trabalhadores. Olha, não foi bem assim a história não. Para a gente garantir, por exemplo, que trabalhadoras e trabalhadores de grupo de risco fossem afastados do serviço, se teve que entrar com medidas liminares na justiça. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que para o empregador, a vida do trabalhador é só mais uma fonte de lucro. Se ele vai ficar vivo, se ele vai morrer, não importa. O que importa é eu garantir a minha fonte de lucro. Se ele estiver vivo e trabalhando, melhor.
né? Porque está produzindo mais lucro para mim. Se morrer, eu substituo, eu contrato outro. E não dou suporte às famílias, e não dou suporte a outras pessoas que dependiam dessa trabalhadora e desse trabalhador. Tanto é que até hoje a gente não consegue indenização para as famílias das trabalhadoras e trabalhadores que morreram de Covid, né? Então, agora, mesclando um pouco a sindicalista com a pesquisadora, e para vocês verem como a pandemia, de fato, foi um evento muito peculiar, né? Foi não, está sendo, porque a gente está vivendo já uma nova onda, digamos assim. A gente acabou fazendo uma pesquisa onde a gente foi comparar alguns aspectos de trabalhadoras de regime jurídico único, as poucas que ainda existem, né? Porque vide a terceirização aí dos serviços do SUS a rodo, e trabalhadoras terceirizadas na pandemia. E a questão do adoecimento. E a gente achou uns dados muito curiosos, tanto é que a primeira vez que eu vi os dados, eu fazia assim, não, mas não é possível, esse cálculo está errado. Coitada da estatística, perturbei várias vezes, mandei voltar várias vezes para a estatística, porque eu achava que a conta estava errada, que o cálculo estava errado. Mas a primeira coisa que a gente achou de resultado curioso é, não importa se regime jurídico único, se terceirizada, se reda, se contrato de boca. A situação de precarização, adoecimento e morte foi igual para todos. A pandemia zerou a linha da precarização, colocou para todos. Quem ainda achava que não tinha um trabalho precarizado, teve essa certeza durante a pandemia. Está lá. Outro dado que me pareceu muito curioso, né, e que eu fiquei muito... é que mostrava que as trabalhadoras mais jovens adoeceram mais e morreram mais. Aí, a primeira vez, me deu assim um susto, fiquei olhando, mas depois eu lembrei. Olha, essas trabalhadoras mais jovens, não só na idade, como no tempo de serviço, essas trabalhadoras foram contratadas a toque de caixa, recém-formadas, sem receber treinamento efetivo nos serviços, sem receber um apoio efetivo nos serviços, lidando com a falta de EPI, lidando com a reciclagem de EPIs, né? Que eu acho que isso foi uma das coisas mais absurdas na pandemia, você colocar uma máscara de proteção respiratória que o próprio fabricante diz que é de uso único e você colocar as pessoas para usar mais de uma vez. E, inclusive, nessas inspeções, a gente via que essas máscaras eram acondicionadas da pior forma possível. E o trabalhador era responsabilizado por acondicionar sua máscara, né? Então, assim, aí eu lembrei desses fatos do comitê e eu fiz, não, esse dado tá explicado. É por isso que essas criaturas adoeceram e morreram mais. De fato, elas estavam numa situação mais vulnerável. E para encerrar minha fala, né, para não me delongar muito, eu acho que outra coisa que acontecia antes da pandemia e que se agudizou durante a pandemia, mas que depois eu acho que trouxe uma lição importante para todas e todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, o que é que acontecia antes da pandemia? Uma precária organização política dos trabalhadores e trabalhadoras. Durante a pandemia, essa precária organização política foi um dos fatores que ajudou ao cenário ser tão ruim. Porque os trabalhadores e trabalhadoras, e isso eu digo não só enfermeiras, porque o comitê, embora fosse um comitê de enfermagem, acabou assessorando para todos os trabalhadores. A gente fazia inspeção, quando a gente entrava no serviço, a gente fazia inspeção em todas as categorias, para todas as categorias. Os trabalhadores, eles não sabiam o que fazer quando se deparavam com a situação. Uns queriam decretar greve do dia para a noite, outros queriam paralisar, outros queriam não sei o quê, outros queriam não sei o quê, mas efetivamente não sabiam o que fazer. E eu espero que dessa pandemia fique a lição de que a gente precisa, sempre como classe trabalhadora, estar organizada, estar junto aos seus sindicatos, ciente dos seus direitos e ciente dos seus deveres. Porque também isso foi algo que a gente se deparou muito nos serviços de saúde, nas inspeções. As pessoas não sabiam seus direitos e as pessoas não sabiam seus deveres, enquanto trabalhadoras e trabalhadores da saúde.
E isso se reverberou, eu acredito, a gente ainda não fez nenhuma pesquisa para ver isso, mas eu acredito que isso reverberou também na contaminação e no adoecimento dessas pessoas, porque não tinham ciência até onde poderiam ir e até onde deveriam se proteger, né? Então, eu acho que fica para o pós-pandemia, quando a gente conseguir sair da pandemia, né, que a organização da classe trabalhadora, ela tem que ser sempre, ela tem que ser perene, porque essa foi o que a gente enfrentou agora, mas outras virão. E a gente enfrenta micropandemias nos serviços de saúde todo dia, porque todo dia trabalhadores e trabalhadoras estão expostos nos serviços de saúde a diversos patógenos. Eu estava conversando com minhas colegas sobre a tuberculose multiresistente, que é uma realidade que eu estou vivendo hoje, né? Então, assim, isso é a rotina dos serviços de saúde. E a gente precisa saber como reagir a essa rotina de precarização e morte, porque senão a Covid-19 vai ser só mais uma, porque a tendência é piorar se a gente não se mover numa direção em que permita acabar com a precarização do trabalho nos serviços de saúde. É isso. Muito bom, Tatiane. Muito grata por suas falas, suas colocações e esses elementos que você vai trazendo da organização da classe trabalhadora. Quero retomar aqui que a gente teve várias entidades envolvidas na pesquisa da ISP, da Internacional de Serviços Públicos, a qual as entidades da enfermagem também são filiadas. É uma pesquisa importante, foi a primeira que aconteceu logo no início da pandemia e tem um site que traz os dados, os elementos, que se denomina Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidos Salvam Vidas, né? Jogando isso na pesquisa, se localiza. E também referenciar que a Federação Nacional dos Enfermeiros teve a presença, então, na época, presidenta Shirley Marçal, mas agora vice-presidenta, né, com eleição recente que aconteceu, no Tribunal Permanente dos Povos, representando a categoria da enfermagem no julgamento da condição de violação que se deu à condição dos trabalhadores no nosso país por conta desse governo perverso e genocida que agora, felizmente, há um encerramento em data breve, né? Que foi a vitória da vida contra a morte, apesar de tantas mortes dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, registrar que essa junção do trabalho do sindicalismo internacional com o cotidiano de vocês, de visitar locais de trabalho, de estar em risco, de buscar a proteção dos trabalhadores, mas também as pesquisas científicas vão se complementando na busca e na estratégia de garantir direitos, né? E esse é um elemento importante para que a gente possa seguir, né, defendendo aí a população brasileira e constituindo um SUS forte, de qualidade, na defesa da saúde de todos. Bom, agora para podermos desfrutar da fala de Laís, ou eu sempre, me perdoem, Rezende de Andrade, da Universidade Federal da Bahia, militante do SUS, doutora em saúde pública. Eu vou pedir para a equipe técnica, por favor, providenciar a exposição da apresentação, já colocada no sistema. 15 minutos, com tolerância de mais 5. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu vou me levantar porque eu vou apresentar uns dados para vocês. Mas antes disso, eu também vou me apresentar brevemente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, olhos castanhos, com 1,68 m. É um prazer estar aqui. Também sinto muita responsabilidade, como disse Cristiane, de estar nesse auditório que leva o nome de Lélia e de falar de todas essas trabalhadoras e trabalhadores que seguem cuidando de pessoas com Covid nos hospitais do Brasil inteiro, apesar da gente estar apresentando dados que são aqui de Salvador. Obrigada. Pode ser, né? Pronto. Imagino que tenha sido um desafio para vocês também
vir para uma mesa e uma sala que começa com o título Dor e Morte. Acho que para a gente é difícil falar disso, mas é melhor estar bem acompanhada como eu estou, com minhas colegas de mesa. Então, vamos começar. Então, o título é esse, Saúde Mental das Trabalhadoras de Hospitais de Referência à Covid em Salvador. Eu vou me referir no feminino, porque são a grande maioria. Eu acho que aí. Eu aponto para onde? Essa é a nossa equipe, enquanto eu descubro para onde a gente aponta. Não vou ler nominalmente por conta do tempo, mas fica aí os agradecimentos, né, desse trabalho que eu apresento, mas é fruto de um esforço coletivo de colegas, professores, pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva, da UNEB, de tantos outros parceiros que a gente tem dentro do Observatório de Análise Política em Saúde. É uma pesquisa que eu não estou conseguindo passar, gente. A equipe técnica pode passar por aí, por favor? Isto. Aí você vai solicitando. Só avançar, pronto. A inabilidade é minha mesma. Então, antes de mostrar os dados, eu acho que a gente tem que também contextualizar essa história trágica no campo da saúde mental e das políticas de saúde mental no Brasil. Olha, só agora, mês passado, 27 de outubro, foi que um fato histórico marcou a luta pelo direito à saúde no Brasil, que foi o encerramento da colônia Juliano Moreira, que foi construída em 1919. Então, depois de tantas décadas, né, de luta antimanicomial, de produção de tantas políticas públicas tão ricas e interessantes no Brasil, como a rede de atenção psicossocial, os CAPs, e tudo que a gente vem fazendo e produzindo de cuidado, de humanização, essa colônia permanecia lá, lembrando a gente nessa história, a nossa história, né? E eu trouxe uma fala que o Paulo Amarante resgatou, em outras palavras, quando ele diz das palavras do diretor Rodrigo Caldas na inauguração, quando ele diz que, em nome da ciência e da ordem pública, esse espaço, que era o manicômio, ia permitir trazer para cá todos os indesejáveis, inimigos da ordem pública, loucos, vagabundos, que defendem as teorias anarquistas, comunistas e bolcheviques. Eu quis trazer isso para vocês, para a gente lembrar que um século e pouco depois, esses argumentos ainda estão vivos em muitas práticas, em muitas palavras, em muitos dirigentes dos nossos governos. Então, o local definitivamente, né, não representa o que a gente quer, uma política equivocada, e representava isso até o mês passado, e é reflexo desses vários embates filosóficos e ideológicos que perpassam a sociedade da gente, e que são definidos pelos interesses do mercado, como bem trouxe Tati. Bom, então, ainda contextualizando, esse estudo da OMS mostra a prevalência de ansiedade, que no Brasil é um país recordista. Se no mundo é 3,6%, no Brasil a gente tem 9,3% da população sofrendo com esse problema. Isso quer dizer quase 19 milhões de pessoas, brasileiros e brasileiras. E a OMS também diz que isso cresce em países de baixa renda e são associadas ao desemprego, à pobreza e à fome. Exatamente a condição em que a gente está mergulhada nessa situação. Quem diz isso é o Tausch. Além disso, essas pessoas em condições graves de saúde mental, elas morrem, em média, de 10 a 20 anos mais cedo. Elas perdem de 10 a 20 anos da vida delas, né? Além disso, a gente tem a depressão, que no mundo está em 322 milhões, e no Brasil tem 11,5 milhões dessas pessoas. Associada ainda à violência doméstica, que é 3 vezes maior do que a média mundial e que também se asseverou na pandemia. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que antes da pandemia da Covid, a gente já vivia e segue vivendo uma pandemia, que é a dos transtornos de saúde mental.
No momento que começou a pandemia, a Universidade Federal da Bahia, junto com o SIDACS da Fiocruz, criou um grupo de trabalho amplo, onde a gente fez muita revisão de literatura para identificar que evidências a gente tinha nos países que estavam com a pandemia mais avançada. E lá os teóricos já diziam em 2020 que essa experiência da pandemia, de uma pandemia, ela é associada a estresse e trauma, ela também pode ser comparada a desastres naturais, como terremotos e tsunamis, mas mesmo esses são emergências delimitadas em um espaço-tempo. E a pandemia não. A gente está aqui 3 anos depois, todo mundo usando máscara, com os números subindo para uma quarta onda, uma possível quarta onda, né? É também comparada a guerras e conflitos internacionais de massa, e essa ameaça pode estar em toda parte, né? Pode ser carregada por qualquer pessoa, um familiar, um amigo, um colega de trabalho. E é isso que também causou muito sofrimento no mundo do trabalho, os dados vão trazer, e as meninas também já trouxeram um pouco disso. Então, é claro que a pandemia não afeta só a saúde física, o vírus não ataca só o corpo, né? Então, toda essa conjuntura e esse contexto também causa muitos transtornos mentais. Então, focando agora no trabalho da gente, do Observa Covid, que é fruto de uma ampla pesquisa que a gente concorreu ao edital do CNPq, e hoje eu vou fazer um recorte dessa pesquisa aqui, com foco na proteção dos trabalhadores de saúde, mas olhando especificamente para a saúde mental. Então, no estudo de saúde coletiva, a abordagem foi muito ampla, por vários níveis de atenção. Hoje eu vou fazer o recorte hospitalar, tá certo? Para ganhar tempo, eu vou ler só as partes grifadinhas. Então, o estudo aborda esses trabalhadores de saúde no contexto da pandemia. Os estudos que a gente encontrou, eles são distribuídos por níveis de atenção e se relacionam a poucas categorias profissionais. O nosso pegou todos os trabalhadores desses 2 hospitais de referência, e nenhum dos trabalhos que a gente havia encontrado no momento do estudo conjugava as intervenções sobre risco, danos e determinantes para a saúde dos trabalhadores. E a gente aqui também vai considerar a divisão técnica e social do trabalho e todas as desigualdades que isso causou no ambiente de trabalho e na proteção desses trabalhadores e, por consequência, na sua saúde mental. Então, a base teórica que a gente utilizou foi a concepção de vigilância em saúde, um modelo que a gente já tinha dos professores Jarnilson Paim e Carmen Teixeira, atualizado para um foco na Covid. E a gente tinha, dentro da pesquisa maior do Observa Covid, a busca de identificar, né, através dessa pergunta, quais eram as estratégias e ações de vigilância em saúde que têm sido implementadas no Brasil, porque a ideia era a gente conhecer e também poder tirar daí aprendizados para eventuais outras pandemias, né? E quais eram as tecnologias para apoiar essas equipes. E no nosso grupo específico, a gente ia buscar quais eram as medidas adotadas para a proteção e segurança dos trabalhadores do SUS. O objetivo específico, eu vou para ele para a gente ganhar tempo, era olhar quais foram os efeitos da pandemia na saúde mental desses trabalhadores, e a gente aí optou por trabalhar com os hospitais de referência da Covid. Então, o trabalhador que estava exatamente na linha de frente aqui na capital. Da metodologia, a gente fez um estudo descritivo e analítico no nível de atenção hospitalar, que eu já disse, e para a produção de dados, a gente utilizou tanto uma vasta análise documental, porque a gente fez um estudo desde a elaboração do processo de decisão, da elaboração dos planos de contingências para os hospitais, até chegar nessa outra produção de dados, que foi o questionário online, que foi aplicado nesses 2 hospitais. A gente também entrevistou gestores, não são dados que eu vou trazer para vocês, porque definitivamente em 20 minutos é impossível. A gente entrevistou gestoras e gestores de 5 capitais das diferentes regiões do Brasil. E essa análise documental, por exemplo, das portarias, a gente chegou a analisar 517 artigos que guardavam relação com a atenção hospitalar. E o que a gente identificava muito era o descompromisso do governo federal com o financiamento, por exemplo, da habilitação de leitos. Não precisa dizer que também a irresponsabilidade e a necropolítica na proteção da população. Os hospitais não encheram tanto à toa. Tudo foi muito demorado. As barreiras sanitárias, fechar o comércio, né? A economia era prioridade por muito tempo, até que os governadores e prefeitos se posicionaram, e aí sim a gente começou a ter algum nível de contenção, porque a gente não pode isolar o hospital do resto do que está acontecendo, tanto dentro da saúde quanto na economia e na política.
Então, agora a caracterização do nosso estudo. Esse período de coleta ocorreu ali entre junho, julho e agosto, a gente foi finalizando. Com 95 pessoas, a gente também trabalhou com o hospital de outro estado do Nordeste, mas esse estudo vai trazer os 2 de Salvador. O que a gente encontrou, majoritariamente, foram trabalhadores entre 40 e 49 anos, 80% do sexo feminino, 78% aí na cor parda e preta, e 35% desses trabalhadores declararam ter especialização. E aí, sobre o salário, Tati, 32% entre 1 e 3 salários, e entre 3 e 6, 31%, ou seja, 63% das pessoas que foram, na verdade, não entrevistadas, né, que responderam esse questionário online, ganhavam entre 1 e 6 salários mínimos. Então, tinha gente que ia para o hospital com risco de morrer, ganhando R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.300. Isso não é de desconsiderar esse compromisso, essa responsabilidade, essa necessidade de trabalhar. Então, quem foram essas pessoas? Como o questionário era online, a gente tem dados, por exemplo, não é formado, mesmo assim eu trouxe para vocês, que é parte do desafio da pesquisa, né? Então, a gente pegou muita gente, se a gente somar aí, urgência e emergência, ambulatório e UTI, corresponde a 65%, e 34% do administrativo e da recepção. A ideia era conseguir coletar dados de todos os trabalhadores do hospital, exatamente para dar visibilidade à pessoa da recepção, à pessoa da higienização, ao maqueiro, ao motorista, que tem uma invisibilidade gigantesca e que tem um tratamento diferente, por isso que a divisão social e técnica do trabalho dentro da pandemia, inclusive no uso de equipamentos de proteção individual. Se a gente estava falando antes das enfermeiras, imagine qual era a máscara de um maqueiro, não é? Então, a ocupação que eles exercem, desses que responderam ao questionário, e foi difícil, viu, gente? É preciso agradecer tanto aos trabalhadores, se houver alguma aqui, quanto à equipe da gente que foi a esses hospitais coletar dados, porque a gente fez a pesquisa durante a pandemia, essas pessoas estavam bastante ocupadas, né? Ainda estamos em pandemia, mas a gente estava ainda no nível bem complicado. Então, majoritariamente foram profissionais de nível superior e também muita gente do administrativo, porque tinha, eventualmente, um pouco mais de tempo para responder. A jornada de trabalho aí entre 30 e 40 horas, né, dá mais de uns 74% está concentrado nisso, já que a gente está falando de hospitais. O vínculo, ou seja, o tempo de trabalho que essas pessoas tinham, 34% eu marquei, tinham acima de 10 anos, isso porque são hospitais da rede própria, então ainda tem muita gente que é de origem de concurso, e a gente avalia que isso é algo que garante a maior duração desse trabalhador no serviço, e, portanto, mais vínculo com o trabalho, mais facilidade com aquele processo de trabalho onde ele já está alocado. Regime estatutário e seletista majoritários também nesses hospitais da rede própria, né? Da Secretaria de Saúde do Estado. E aí a gente entrou, depois dessa caracterização, com as questões relativas ao bloco saúde mental. Eram vários blocos, é riquíssima a pesquisa como um todo, mas eu tive que recortar por conta também do tempo. Então, foi perguntado a eles e elas se eles já tinham passado por atendimento psicológico antes da pandemia. 41% diz que sim. Então, a gente viu que os transtornos, né, os problemas de saúde mental, eles não se iniciam na pandemia, eles são prévios. Então, 41% diz que sim, que já teve algum cuidado em saúde mental. E esses cuidados eram associados ao estresse, à depressão e à ansiedade, tá? Quando a gente perguntou se eles buscaram atendimento durante a pandemia, esse número caiu para 27%. Então, o que a gente foi a esmiuçar nos dados é que 10% dos que não haviam buscado anteriormente, né, antes da pandemia, eles buscaram atendimento. Então, 10% daqueles que disseram não busquei, precisaram buscar. E desses que já haviam buscado, apenas 58 mantiveram durante a pandemia. Então, aí a gente precisaria de um grupo focal, de uma entrevista para identificar se eles já tinham tido alta, ou se sentiram melhor, por já terem feito um processo terapêutico, já se sentiam mais fortalecidos, né? Os elementos estressores, né? Então, o que era que mais preocupava, o que era que mais angustiava eles
nesse período. As meninas trouxeram e esse dado reitera isso. Incerteza quanto à duração da pandemia, que é esse 31%. É bacana isso. Aqui, o medo de se contaminar e contaminar a família, 28,3%, e também a falta de uma terapia comprovada para a duração da pandemia. Isso aqui corresponde a quase 90% do que era, né, e é estressor para eles. Eles seguem com medo. Eu ouvi relatos, não dentro da pesquisa, mas de enfermeiras e médicas que deixaram seus filhos pequenos com a mãe, porque não podia nem ver a mãe, nem ver os filhos. E, eventualmente, nem ver o companheiro ou a companheira, porque porque era grupo de risco. Então, as pessoas, além de estarem trabalhando no front, né, com medo, com incerteza, sem saber exatamente como proceder, elas ainda tiveram que perder essa rede de proteção familiar. Por quê também? Licença, mouse. Opa, peraí, gente, que às vezes eu me perco aqui. Oi. Eita, me perdi total. Mas acho rapidinho. É isso, obrigada. Alguém está me ajudando aí, né? Os meninos, obrigada. Volta pessoal, por favor. Então, que residiam com pessoas de grupo de risco, veja que corresponde a 47%. Imagine o estresse. Você saía com estresse para se paramentar, tendo dificuldade com EPI, sem saber a terapia comprovada, e voltava para casa, né? Quando podia voltar para casa, 47% dessas pessoas conviviam com gente no grupo de risco, familiares. Aí a gente começou também a identificar nesse questionário alguns dados interessantes. Tinha toda essa problemática, esse sofrimento, essa dor, e vindo muita morte também, sensação de frustração gigantesca, né? Porque você está ali para apoiar, tentar salvar, tentar curar, e o que se assistia era muita morte. Mas foi perguntado a eles se eles se sentiam exercendo um papel importante no cuidado das pessoas do trabalho. E 96%, que é um número muito expressivo, disseram que sim. Isso fez a gente dialogar com aquele outro dado de que a necessidade de busca de atendimento à saúde mental não aumentou durante a pandemia. Então, na análise que a gente está fazendo dos dados, a gente está compreendendo essa informação como um fator de proteção, a sensação de ter um papel importante e também de ter tido, em 58%, ter tido disponibilidade de cuidado psicológico dentro do próprio serviço. Telesaúde, teleatendimento, né? Eventualmente um espaço dentro da unidade para esses diálogos. A gente teve várias experiências de relatos de gestoras que a gente entrevistou que falaram disso. Bom, aí aqui é bem breve mesmo, por causa do tempo que já acabou, então vou acelerar. A gente aplicou o SRQ20, que é um questionário que ele é validado em vários países do Brasil, né? Então eu vou trazer muito brevemente isso, porque eu acho importante para as conclusões e dar tempo para o debate. Quando a gente perguntou sobre o sono, né? Então 53% dormiam mal, tensos e nervosos, esse mesmo número. Se seu trabalho causa sofrimento, eu botei em vermelho, porque dialoga com aquela ideia de se sentir bem, importante, né? E fazendo algo que faz sentido. Só 15% disseram que o trabalho causa sofrimento. Imagine dentro da pandemia, com todas essas limitações, 92 pessoas responderam que o trabalho causa sofrimento, só 15%. 85% disse não. Achei esse dado também muito significativo para a gente trazer. E sobre se ele se sentia na pandemia incapaz de desempenhar um papel útil, também 96% disseram que não, que se sentem tendo um papel útil, né? Então, sobre a tristeza, ultimamente, 41%, sobre o cansaço, 40%, é o cansaço pandêmico, o cansaço histórico de pessoas que também estão rodando aí em 1000 plantões em busca de ganhar também a vida, né? E aí, concluindo, gente, são só mais 2 slides, dentre os trabalhadores que apresentaram sofrimento mental leve, de acordo com o SRQ20, o sexo feminino teve maior prevalência, né? Então, entre elas, 38,16% comparado a 12,5%. Em relação à raça-cor, a maior prevalência dessas pessoas que desenvolveram um sofrimento mental leve aí.
preto e pardo, e em relação ao setor que trabalhavam, apesar de urgência e emergência lá no primeiro slide ter tido menos pessoas que responderam, foi onde mais se apresentou sofrimento mental. Porque lembrem vocês, quem trabalha no SAMU, a pessoa chegava com o paciente com Covid, precisando estabilizar e não podia entrar, então ficava também, né, em espaços de emergência, porque a gente não tinha UTI disponível. Então, esses trabalhadores vinham com atenção gigantesca de buscar ali, sem o equipamento necessário, sem o suporte necessário, dar conta disso. Depois, ambulatório, UTI foi em terceiro lugar, pessoal do administrativo, da recepção e da enfermaria. A enfermaria realmente já está mais estabilizado, já está mais para a saída, né? Está entrando, mas está num quadro mais leve. E para finalizar, eu acho que a gente é essa florzinha aí no Brasil. A gente está com a terra arrasada, danada, nas políticas de saúde. A gente tem um passivo gigantesco de problema, de destruição, mas a gente vai florescer. E a gente tem responsabilidade no acompanhamento da saúde mental desses trabalhadores e trabalhadoras dos serviços. Se os pacientes estão com Covid longa, imagine com o que é que esses trabalhadores estão, não é? Precisa desenvolver projetos de promoção da saúde mental e prevenção de risco, resgatar políticas que foram descontinuadas ou escritas de uma forma completamente tosca. Desde o governo Temer, que a política de saúde mental teve perdas gigantescas, né? Transformações que só precarizaram esse processo. Criar espaços de escuta e cuidado ofertados pelo serviço, como houve em alguns lugares durante a pandemia, teve bons resultados para a saúde mental. Aprofundar estudos sobre esses fatores de proteção da saúde mental e enfrentar em vermelho mesmo as iniquidades reproduzidas no mundo do trabalho. Aí o último slide é uma musiquinha de Belchior que eu ouvi aqui no primeiro dia, aí eu resolvi trazer para vocês também, que num trecho ele diz: tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então vamos para frente. Muito, muito obrigada. Essa especificidade da saúde mental tão bem destacada aqui nessa relação que se casa tanto com o tema da nossa mesa, né? Dor e morte na relação do ofício, e o quanto esses dados são importantes, inclusive para as ações futuras, para a gente poder estabelecer uma relação de pressão dentro do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, para a volta da Mesa Nacional de Negociação do SUS, que foi encerrada antes mesmo da pandemia, num decreto que extinguiu vários espaços de controle social, na virada ainda da gestão Temer para a gestão Bolsonaro pós-golpe. Então, precisamos combater o desmonte e essas reflexões que são apresentadas, né, de que essas questões já estavam candentes na realidade. A pandemia agudizou, agravou, mas o cuidado do cuidador precisa ser, de fato, prevalente, ter essa referência. E agora convidamos aí para a fala Ana Pita, a importância da sua presença aqui, nossa presidente emérita da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, e todas as construções ao longo de uma vida de trajetória de luta da defesa do usuário de saúde mental, e uma construção na academia que é brilhante, mas nunca esquecendo do controle social e da inter-relação e do cuidado com a população. Então, muito grata pela sua presença, convidamos para a fala, 15 minutos, com tolerância de mais 5. Obrigada. Eu ouvi melhor Laís, então estou vindo aqui falar. Queria começar com um tempo de louvação.
embora a Isabela está saindo ali naquele momento, e eu queria louvar as mulheres que organizaram esse 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 13, que tanto nos ativou as últimas lutas pelo 13, e que a gente precisa seguir lutando. Mas eu queria agradecer muito a Isabela, presidente do Congresso, e a Rosana Onoco, presidente da Abrasco, por terem feito esse encontro. Um encontro majoritariamente feminino, mas que tem homens maravilhosos aqui, viu, Rogério? Não tenho absolutamente nenhum trabalho de exclusão. Mas eu sei que você está cheia de coisa para fazer, mas queria externar um agradecimento nesse tempo de louvação. Mas queria também fazer uma outra louvação, não é? Ao pessoal da comissão científica, que escolheu, justo, não sei se vocês... Amei, olha que ótimo, fica bem visível. Esse livro, Hospital, Dor e Morte como Ofício, que eu escrevi há 32 anos atrás, é ditado pelo Davi Capistrano, que era meu colega de mestrado, doutorado, e também da UCTEC. Os meus 3 editores já não estão neste plano. Davi Capistrano da Costa, filho, Antônio Lancetti e Flávio Duarte da UCTEC. E foi com um prazer imenso, Laís, que eu vi que nós usamos o mesmo instrumento para, de um modo indireto, medirmos, porque foi um estudo quali-quante, mais quante do que quali, afinal de contas, eu era do Departamento de Medicina Preventiva da USP, essencialmente epidemiológico, e lá usamos o FRQ para medir justo um certo modo de olhar o sofrimento psíquico em trabalhadores de saúde. E aí fiquei muito encantada pela atualização que você faz. Esse estudo foi feito em São Paulo, num hospital de médio, que aqui seria grande porte, e a Laís traz dados muito próximos no que é possível estar próximo e distantes, porque é interessante, Salvador, como a capital mais negra do Brasil, parece que até mais negra fora da África, apresenta essa prevalência. E aqui a prevalência maior é de brancos, em São Paulo, num hospital de origem italiana. Então, eu achei muito legal essa circularidade. Nós estivemos separadas, porque eu passei 30 anos lá, e o Instituto de Saúde Coletiva, aqui na Bahia, faz esse trabalho de grande fôlego. Mas tivemos um desenho de investigação documental, quantitativo, qualitativo, que faz um certo traçado do sofrimento dos trabalhadores de saúde. A terceira louvação, eu não ouvi muito bem, mas sei que você é do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde. É justo aos profissionais de saúde que lutaram bravamente, até hoje sem reconhecimento,
porque a conquista salarial, um salário nem que é lá, essas coisas todas, até o momento não está garantido para profissionais de enfermagem possam sustentar com dignidade os seus trabalhos, as suas forças. Eu vou ler, porque eu não sou uma boa colaboradora da minha querida Fernanda Magano. Posso gastar mais tempo do que o necessário. Então, a pandemia da Covid, voltando para essa articulação, o sofrimento psíquico do trabalhador de saúde e Covid, não é a grande peste que a gente não sabe muito bem como se comportar. Essa pandemia está deixando sérios danos à saúde mental dos trabalhadores de saúde, tanto maior quanto mais se desconhece os modos de apresentação desta nova peste. No boletim epidemiológico especial 22 do Ministério da Saúde, está descrito que a Covid-19 já havia deixado uma marca indelével entre os profissionais de saúde. As profissões mais acometidas, naquela época, eram auxiliares e técnicos de enfermagem, 34,8%, enfermeiros, 14,7%, médicos, 11,02%, agentes comunitários de saúde, 4,6%. Esse é um estudo coordenado pela Maria Helena Machado, que estaria com a gente, e ao não estar, deixamos de fazer uma outra louvação. É uma pesquisadora que está no campo há muito tempo e que faz esses recortes com empenho para... Quem está ali é o Zé Rubens? Pronto. Outro editor meu. Mas é que ele está tão bonito com o cabelo de poeta que eu tive de... Já tem algum tempo que a gente não se vê, você ficou de cabelos brancos e eu não, ó, você vê? A desinformação, quer dizer, aí temos esse problema, que é o descuido, a falta de políticas públicas de impacto, mas a desinformação também é um fator preponderante nesse contexto de sofrimento dos profissionais aqui tratados, pois as notícias falsas são um obstáculo no combate ao correto e adequado tratamento do novo coronavírus, sobretudo quando levam a população a desacreditar a vacina e a crer em curas milagrosas, ivermectinas, e tem um grupo aí que está sem vermes, mas seguramente muitos morreram de Covid seguindo esse tipo de prescrição. É preciso buscar soluções definitivas da grave questão. O cotidiano de vulnerabilidade dos profissionais de saúde é gerado, em boa parte, pela sobrecarga e precarização do trabalho e o difícil acesso aos equipamentos de proteção individual na quantidade e qualidade necessárias. Desta forma, esses protagonistas na linha de frente ficaram ainda mais suscetíveis à contaminação, resultando em milhares de afastamentos e óbitos em decorrência da Covid-19. Os riscos decorrentes do trabalho se expressam no sentimento de impotência diante da doença. Como observa a enfermeira de uma emergência de hospital público, há uma desesperança ligada à sensação
de que você vai se contaminar e não tem essa segurança de que será um caso grave ou leve, não é? Eu tive Covid, atravessei todo o período numa boa. Agora, esse ano, tive Covid. Vacinada com as minhas 4 doses, estou aguardando a 5ª. O grande sintoma meu era o medo de como é que eu acordaria no dia seguinte. Se eu teria condições de voltar ao meu trabalho, fazer o que eu faço, né? Eu sou psiquiatra e atualmente trabalho às sextas-feiras no Hospital Santa Isabel como psiquiatra e atendo, na maioria dos casos, trabalhadores de saúde muito estressados, muito sobrecarregados, que querem espaços de escuta para repensar a vida. E muitos deles pensam em desistir. Tem sido recorrente o relato de aumento de sintomas de ansiedade, depressão, perda da qualidade do sono, aumento do uso de drogas, sintomas psicossomáticos e medo de se infectarem ou transmitir a infecção aos membros da família. O medo de ser infectado, a proximidade com o sofrimento dos pacientes, ou a morte destes, bem como a angústia dos familiares associada à falta de suprimentos médicos, informações incertas sobre os vários recursos, solidão e preocupações com entes queridos que podem se contaminar com o seu trabalho, é alguma coisa que tem produzido adoecimento mental dos profissionais de saúde, levando, em alguns casos, à relutância em trabalhar. À medida que a pandemia avança, e agora a gente está vendo, não é alguma coisa que a gente tem de usar o verbo no passado, não é? Como a vida, vem ondas como o mar. Nós estamos experimentando um recrudescimento, não é, de casos, novos casos. Um número menor de mortes, mas temos mortes também acontecendo, e aí é onde aparece a desinformação ou as notícias fakes como determinante dessas mortes. A maior parte das pessoas que estão morrendo são pessoas que não completaram suas doses vacinais. Então, à medida que há esse avanço, não é, verificou-se estresse crônico, exaustão, esgotamento dos trabalhadores frente à intensa carga de trabalho, tendência que tende a piorar num contexto de carência de mão de obra, na eventualidade dos profissionais de saúde terem que se isolar devido ao fato de contraírem Covid. Avanian, um autor que sintetizou os fatores que estão contribuindo para o sofrimento psicológico de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, auxiliares e outros profissionais de saúde que prestam atendimento direto ao paciente de Covid-19, chama atenção de 7 pecados capitais interessantes. O esforço emocional e a exaustão física ao cuidar de um número crescente de pacientes com doenças agudas de todas as idades e que têm o potencial de se deteriorar rapidamente. Cuidar
Um segundo aspecto, cuidar de colegas de trabalho que podem ficar gravemente doentes e, às vezes, morrer de Covid-19. Um terceiro aspecto, escassez de equipamentos de proteção individual que intensificam o medo de exposição ao coronavírus no trabalho, causando doenças graves. Preocupações de infectar membros da família, especialmente os mais velhos, os imunocomprometidos ou com doenças crônicas. Um quinto aspecto, escassez de ventiladores e outros equipamentos. Nós assistimos todos absolutamente indignados o acontecido em Manaus. E não podemos ter feito nada porque havia a negação de ministro a presidente de que aquilo era uma coisa séria e que requeria uma intervenção responsável e imediata. Ansiedade em assumir papéis clínicos novos ou desconhecidos e cargas de trabalho expandidas no atendimento a pacientes com Covid-19. Acesso limitado a serviços de saúde mental para gerenciar a depressão, ansiedade e sofrimento psicológico. Eu teria mais 2 paginazinhas aqui para ler para vocês, mas não assustarei a minha amiga, que meu tempo já está aqui finalizado. Mas eu queria estar chamando a atenção de que precisamos enfrentar essa somatória de determinantes com o fortalecimento do SUS. Eu já sabia que potencializar UTIs, claro, precisávamos ter UTIs. Vacinar nos finais de semana foi uma medida justa e necessária. Mas a vida é crônica, como falava-nos o Paulo Leminski, nosso poeta. E a gente precisa ter estruturas de acompanhamento das pessoas. Então, as implicações à saúde mental, gostei até, Laís, não sei se você é uma militante da causa, eu sou, aliás, estou aqui como diretora emérita da ABRASME, Associação Brasileira de Saúde Mental. Quer dizer, nós precisamos estar atentos e fortes para fazer com que o novo governo tenha uma rápida intervenção ao refinanciamento do Sistema Único de Saúde, porque sem isso nós não vamos poder enfrentar as sequelas, os problemas que vão acontecer. Já que estamos vacinados, o diagnóstico fica mais sofisticado, que é muito mais difícil você diagnosticar uma pessoa que está próxima da normalidade do que diagnosticar quadros mais dramáticos. Então, nós temos que aproveitar muito este momento que os nossos governantes estão chegando, para que não arredemos o pé da luta por um SUS forte, ativo, atuante e competente. Queria agradecer muitíssimo, a minhas companhias aqui e desejar que sejamos melhor sucedidos do que fomos nesta pandemia.
Bom, pessoal, agradecemos primeiro muito a fala de Ana Pita, essa referência de juntar a experiência de trabalho, a pesquisa científica e o trabalho do campo militante, trazendo então essa completude da necessidade do cuidado em várias instâncias. E finalizar chamando a atenção para a questão dos novos governantes, da Constituição, aí das políticas de saúde como um carro-chefe nesse processo também é fundamental. Eu tenho um problema da dinâmica aqui do horário, né? Já me avisaram lá que o tempo está esgotado, de fato na programação. Nosso tempo aqui seria até às 11h45. Eu teria que chamar aqui as considerações finais, mas tem uma solicitação para que eu abra para 2 intervenções do público. Então, eu queria consultar a plenária se está disponível, até para que a gente não fique esvaziado. E se todo mundo se comprometer aí a garantir intervenções curtas, 2 a 3 intervenções de 3 minutos, e a gente faz a rodada final da mesa para finalizarmos aí até as 12h15, porque aí tem um espaço aqui para organizar para o fechamento aqui do nosso congresso. Pergunto se tem manifestações para fala do público. Não, não há manifestações. Acho que fomos suficientemente boas, né? Eu queria resgatar só da fala de destaque de Ana Pita também a questão que ela traz da Fiocruz e todo o trabalho histórico aí da Maria Helena Machado desde o TGERTS, né? Quando ela estava lá no Departamento de Regulação e Gestão e Educação do Trabalho, mas agora esses 3 níveis de pesquisa. Então, sobre os trabalhadores do SUS no enfrentamento da pandemia, depois sobre os trabalhadores invisíveis e toda a importância de juntar todas as categorias, pensar desde quem faz a limpeza até quem faz aí a questão de todo o trabalho do sepultamento, então os vários níveis que foram afetados pela pandemia e agora em curso a questão de pensar o trabalhador da saúde indígena. Isso casa muito com aí a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena terminada agora em data recente, dia 18, do quanto precisamos construir de enfrentamentos para cuidar dos nossos povos originários. Então, vou pedir para as considerações finais, começando daí, por favor, 2 minutinhos, e para a gente poder encerrar. Gente, muito obrigada por esse encontro, por esse debate. E queria parabenizar especialmente a organização dessa mesa, né, pela presença aqui de uma sindicalista, Tatiane, que eu acho que é extremamente importante. A academia, nós acadêmicas, abrimos para outros espaços. Ela também é doutora, né, se não me engano. Porque é isso, né? Eu acho que a nossa mudança ela vai vir da coletividade, né? E ter aqui a presença dela como uma porta-voz, né, dessas mulheres que sofreram na pandemia é muito gratificante e mostra também uma mudança no cenário, né, de se fazer e de se pensar a ciência. Então, muito agradecida também pela fala e contribuições das minhas outras colegas, mas acredito que ter a presença do sindicato aqui nessa mesa fez toda e faz ainda toda a diferença. Muito obrigada mesmo e é um prazer estar aqui com vocês. Alô? Pronto. Eu também quero agradeço as palavras de Cristiane, né? E vou fazer algo que eu esqueci de fazer no início, que foi me audiodescrever, né? Então, eu sou uma mulher negra, estou vestida de um macacão preto, tenho cabelos escuros, curtos e uso óculos. E por que eu agora lembrei de me audiodescrever? Porque eu acho que também é importante marcar esse lugar de mulher negra, né, que vem aqui participar dessa mesa. Eu só queria também trazer como minha consideração final, além de todos os agradecimentos, dizer que
O Sistema Único de Saúde não será capaz de enfrentar a precarização do trabalho se isso não se expandir a outros setores. É preciso revogar a reforma trabalhista, é preciso revogar a reforma da Previdência e é preciso que a classe trabalhadora se entenda enquanto classe trabalhadora. Só isso, obrigada. Bom, eu estou super contemplada já. Eu quero agradecer a todos aqui e convidar vocês, a, que se quiserem conhecer mais a pesquisa, entrarem no site do Instituto de Saúde Coletiva. Lá tem meu contato e a gente pode conversar mais e dizer à Tati que me sinto convocada também, que vamos todos juntos reconstruir esse país. Vai dar muito trabalho, gente. A gente não pode vacilar. Se a gente veio se esmerando para manter alguma coisa de pé, os ataques continuarão. Então, a gente tem que estar atento e forte, sem medo de temer a morte, fazendo o melhor que a gente pode pelo SUS, pela educação desse país. Obrigada. Eu quero agradecer muito. Está ouvindo? Mais pertinho. A vocês que resistiram até o momento aqui, firmes e fortes. A Brasme está aguardando aqueles que puderem estar engrossando fileiras, para que justo possamos, no próximo ano, realizarmos a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental em maio, e também trabalharmos para que a 17ª Conferência de Saúde Mental aconteça no próximo ano. Porque houve um compromisso do presidente Lula de ouvir a todos, ouvir as conferências. Então, nós estamos prontos, porque lutar sempre soubemos, mas precisamos ter instrumentos de articulação dessa luta. Quero agradecer muitíssimo a chance de ter estado aqui ouvindo as pessoas nesta manhã. Obrigada. Eu que agradeço a cada mulher forte aqui, poderosa, e mulheres de luta, né? Nessa perspectiva de que a luta pela vida é a luta por garantir condições para as nossas condições de mulheres trabalhadoras tão aviltadas, e como na fala inicial, o recorte ainda de um maior aviltamento sobre as mulheres negras. Então, demarcar a necessidade do cuidado nessa perspectiva de raça, gênero e classe. Agradecer cada um e cada uma, agradecer a Ana, que trouxe nas considerações finais o que eu também ia fazer, né? O destaque da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental para maio do ano que vem, e ainda estamos lutando para conseguir recursos para que ela aconteça, com esse desmonte da saúde mental que aconteceu, esse desgoverno aí, mas que é, na verdade, um governo calculado e destruidor, né? Então, não tem nada de desgoverno, parece desgoverno, mas é tudo calculado para destruir e para produzir mortes. Então, estamos agora na reconstrução desse caminho e convidar cada um e cada uma para participar das etapas da 17ª Conferência Nacional de Saúde. As municipais iniciaram agora em novembro e vão até março do ano que vem. Março será as etapas, março e abril, as etapas estaduais, para de 2 a 5 de julho acontecer a Conferência Nacional em Brasília. Como o Fernando Pigato já disse em outras oportunidades aqui, com um grande ato e com um show na Esplanada, e estamos buscando Chico Buarque para estar conosco, porque colocamos na logomarca da conferência o amanhã vai ser outro dia, que era a expectativa da construção que agora estamos realizando. Então, em defesa do SUS, da vida e da democracia, amanhã será outro dia. E a logomarca da nossa conferência de saúde mental tem lá um beija-flor voando
para homenagear a fala de Arthur Bispo do Rosário, que dizia que os pacientes de saúde mental são como pássaros, estão a 2 metros do chão. Então, que a gente possa, nessa mesma esperança e nessa mesma construção, seguir. E no ritmo musical que estava aqui, dizer que o SUS é o sal da terra, né? Então, esse mensageiro da esperança que evitou ainda mais mortes, e era esse o tema que tratávamos aqui. A dor, a luta, o sofrimento para a realização de um ofício. O cuidado da vida e o enfrentamento da morte. Lidar com essas contradições e fazer germinar vida e um SUS forte, firme, e o cuidado com a saúde mental na construção com os nossos parceiros. Fiocruz, OPAS, Conselho Nacional de Saúde, destacando a campanha nacional de vacinação, que disparamos esta para além desses atores que eu já citei, com CONAS e CONASENS, a reconstrução do PNI e tirar os factoides e os negacionismos em relação a vacinas é fundamental também para garantir vidas. Então, desejo um bom final de congresso a todos e todes, um bom almoço e nos encontramos por aí, nas ações, na vida, nas conferências, todo mundo buscando ser feliz de novo. Obrigada.